a gente fala em educação ambiental, né? Parece que é um campo ótimo. único, né? Mas é um campo muito diverso, é um campo com várias orientações políticas, ideológicas diversas, que acabam condicionando a práticas que podem ser um pouco mais conservadoras, práticas um pouco mais pragmáticas ou críticas, que é onde eu me insiro, nessa educação ambiental crítica, libertadora, emancipatória. Então, a gente observa que o próprio processo de consolidação da educação ambiental ao longo do tempo, ele vem evoluindo, né, de uma prática antes mais conservadora, biologizante, tecnicista, para uma prática que considera as dinâmicas socioambientais, que colocam os indivíduos também nessa participação, nesse exercício da cidadania mais atuante, né, nessas organizações de coletivos que podem de certa forma, se inserir em decisões que vão fazer a diferença nas comunidades. Então, a título, assim, de uma experiência mesmo na educação ambiental do DF, eu observo também que as políticas públicas, elas estão evoluindo para esse caminho. E nesse momento que estamos formamos esse GT, a gente está muito imbuídos de trazer esse viés mais crítico que o próprio currículo, né, em movimento, que é o que orienta as nossas práticas da rede, já trazia lá atrás, e que se reforça agora para nós essa necessidade da gente se alinhar a uma prática mais crítica, uma prática que a gente pense nas diferentes possibilidades e análises da complexidade dos problemas ambientais. Sair um pouquinho daquela ideia de que basta a gente fazer a nossa parte que o mundo muda. Não, existem outras relações de poder, né, que trazem essas realidades de forma mais complexa e que a gente precisa trazer para a discussão em sala de aula com os nossos estudantes uma análise mais apurada disso tudo, né? Então, assim, no âmbito de políticas públicas, de elaboração de políticas públicas, existe um setor dentro da Secretaria de Educação, que é a GEAPLA, uma gerência, que une, então, esses diferentes parceiros e membros para a elaboração dessa política. A gente tem encontros a cada 15 dias, vamos ter, inclusive, o próximo agora, iniciando o ano, dia 11, terça-feira, para a gente começar os trabalhos, né? Em relação ali, né, no chão da escola, qual o reflexo que isso tem para nós na prática, é também muito interessante, porque a gente observa que há essa evolução. Quando eu falo de uma educação ambiental mais conservadora, biologizante, não quero dizer, obviamente, que os aspectos ecológicos, né, das discussões, eles têm que estar em segundo plano, em hipótese nenhuma, né, o que a escola realizando algumas ações pontuais, como uma horta comunitária, um reaproveitamento de água, uma compostagem, enfim, são ações ineficazes. Não quero dizer isso também. Eu quero dizer é que a gente tem que ultrapassar essas práticas para que a gente traga a dinâmica social, política, econômica para o centro das discussões também. E ali trazer com que essa nossa prática, fazer com que essa nossa prática tenha um viés mais crítico e possibilite os estudantes a pensarem sobre os seus ambientes, sobre as suas comunidades e possam, por que não, participar de instâncias decisórias, de participação mais ativa para a transformação das suas realidades. Né? E hoje a gente entende, então, que tem alguns projetos nesse sentido. Eu acho que talvez um desafio que a gente precisa superar é compreender que a educação ambiental é um campo transversal, as discussões ambientais, elas perpassam várias outras, econômicas, políticas, sociais, enfim, e a gente, na medida que se propõe a uma prática pedagógica mais robusta, considerando tudo isso, a gente então se coloca em possibilidades de sujeitos mais ativos na sociedade, de sujeitos que compreendam, né, mais profundamente tudo isso e possam, por que não, também participar de decisões importantes sobre a sua realidade, sobre o seu futuro. Na rede a gente tem essa realidade já ali ensaiada e muito concreta em algumas situações de projetos mais pontuais, mas que estão cada vez mais ali ganhando força, volume e interesse por parte dos professores.